paz. Senhor Deus amado Pai, nós te louvamos e glorificamos nesse dia. Queremos agradecer, Senhor, em nome de Jesus, pela presença do missionário Marcelo. Senhor, que o Senhor continue, Pai, abençoando a vida dele, com a tua graça, com a tua alegria, Pai, com o teu amor, com a força do Senhor, que a tua presença esteja com ele em todos os passos, que a sabedoria divina, Senhor, esteja sobre ele, Pai, da saúde física, emocional, espiritual, e que o Senhor acompanhe os projetos dele, Pai. O Senhor conhece as orações do coração, as necessidades do teu servo, Pai. Nós te louvamos e agradecemos pela vida dele. Abençoa agora, Senhor, a tua palavra que vai sair da boca do Marcelo, do missionário Marcelo, Senhor, e nós recebemos como maná do céu, Pai, esta palavra para fortalecer a nossa vida. Continua com ele, com a sua família, com todos que estão envolvidos no seu projeto, Pai. Que o amor nunca se aparte deste projeto, Pai. Nós te amamos, glorificamos o teu nome e sabemos, Pai, como Moisés disse aquele dia, nada em qualquer área da nossa vida, se o Senhor não estiver, nós não podemos caminhar, nós não podemos ir adiante, Pai. Por isso, clamo e rogo que a tua presença não se aparte dessa casa de oração e nem da vida deste homem, deste projeto e de toda a sua família, Pai. Nós carecemos do teu amor, nós carecemos da tua misericórdia, nós carecemos do teu perdão, Pai, porque somos falhos também. Mas nós te amamos e glorificamos. Recebe agora o teu servo, Pai. Recebe esta palavra. Recebe e abençoa. Em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém? 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 Amém. Quem está feliz com Jesus aí, diga amém. Eu estou feliz de estarmos na casa de Deus. É muito bom podermos estar na presença de Deus. Eu quero agradecer ao pastor mais uma vez pelo privilégio de nós estarmos aqui na casa do Senhor e poder compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Eu queria pedir para os irmãos, nós vamos compartilhar um pouco de testemunhos, um pouco daquilo que Deus tem realizado ali na África, mas eu quero compartilhar com os irmãos também um pouco daquilo que nós, como igreja do Senhor, podemos realizar. Porque cada um de nós temos uma autoridade de Deus, dada pelo Espírito Santo do Senhor, para que nós venhamos edificar o reino do Senhor. E é isso que nós precisamos sair daqui nessa manhã, cheios do Espírito Santo. Sairmos daqui realmente sabendo que o Senhor conta com cada um de nós para fazermos a transformação que este mundo precisa. Muitas vezes nós olhamos para governo, olhamos para tantas coisas, mas a resposta está nos filhos de Deus. Amém? Quem crê nisso? Amém? O nosso Deus é um Deus de milagre. Quem acredita que o nosso Deus é um Deus de milagre? E o primeiro milagre que eu quero compartilhar é da minha filhinha, que está brincando aí em cima. Aquilo que os médicos diziam que não era possível, aquilo que os exames ao longo de tantos e tantos anos que foram feitos diziam que não era possível, quando chegou o tempo do Senhor, Ele fez do impossível se tornar possível. E hoje nós temos a Gabriela, que nasceu lá na África e que está alegrando a cada dia mais a nossa casa. O nosso Deus é um Deus de milagre. Amém? Então não importa as circunstâncias, foram 12 anos de choro, parece que não ia acontecer, parece que Deus não estava olhando para esse problema, mas o que nós temos que entender é que Deus tem o tempo certo, a hora certa, e no tempo de Deus tudo vai acontecer, porque é Ele quem cuida de nós. Amém? Então que a gente possa entregar o nosso coração sempre na presença do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para abrir a palavra de Deus no livro de 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. A minha oração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus encontre espaço no nosso coração
para que Ele venha gerar em nós aquilo que Ele deseja. Amém, queridos? 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Presta atenção no que ele diz agora: povo de propriedade exclusiva de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é o quê? Proclamar as grandezas daquele que um dia nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, em vários pontos da palavra de Deus, nós vemos que Deus nos chama, nós vemos que Deus tem uma missão para cada um de nós. E aqui a 1 Pedro está nos dizendo exatamente isso: olha, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Mas nós somos propriedade exclusiva do Senhor, nós fomos tirados do império das trevas, nós conhecemos a Jesus, para quê? Para que nós, e através das nossas vidas, nós possamos proclamar as maravilhas, a grandeza de Deus. O mesmo Deus que um dia nos tirou das trevas, o mesmo Deus que um dia nos resgatou daquele lamaçal de pecado que nós vivíamos e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, que nós possamos entender que Deus é um Deus que tem um chamado para cada um de nós. Há um poder e há autoridade de Deus sobre as nossas vidas. Se nós olharmos, os irmãos não precisam abrir, lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor vai dizer assim: portanto, recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo do Senhor. Mas ele também continua dizendo: por que o Espírito Santo de Deus vai vir sobre nós? Por que nós vamos ter poder e autoridade? Aí ele diz: para que você seja minha testemunha, tanto em Jerusalém, como também em Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor, no primeiro momento, ele está nos dizendo: olha, você é propriedade exclusiva minha. Você não pertence mais a este mundo, você não pertence mais ao sistema deste mundo. Sobre a sua vida, o que influencia não é mais Covid, não é mais se o real vale mais, se vale menos, não é mais o sistema deste mundo. Porque você, a partir de agora, é propriedade exclusiva do Senhor. A partir de agora, você está debaixo do plano, debaixo do propósito, debaixo daquilo que o Senhor escreveu ao seu respeito e ao meu respeito. Amém? Quem acredita nisso, diga amém. Amém? E aqui, em Atos, a palavra de Deus está nos reforçando isso, que vai vir sobre nós o poder que está no Espírito Santo, quando ele vier sobre nós. Para quê? Para que nós também venhamos proclamar, para que nós venhamos ser estas testemunhas. E o mundo só pode conhecer a Jesus através da nossa vida, através daquilo que eu e você estamos dispostos a deixar Deus fazer na nossa vida e através da nossa vida. Amém? Como o pastor falou, eu já estou na África há 14 anos. Eu me casei no ano de 2005. No ano de 2006, quando eu já estava com o meu apartamento, a minha casa lá em São Paulo, toda mobiliada, numa madrugada eu me casei com a Adriana em 2005, e nós fizemos um voto com Deus, nas madrugadas estávamos diante de Deus. Eu sou dentista de formação. Na época eu trabalhava no meu consultório particular, trabalhava numa clínica em frente ao metrô Santa Cruz, uma clínica de grande porte, onde eu era o responsável técnico daquela clínica, e trabalhava também em Osasco, na Associação Brasileira de Odontologia. A Adriana é protética, então a Adriana praticamente fazia as próteses dessas 3 clínicas. E casamos, então decidimos buscar o propósito de Deus, buscar os sonhos de Deus, buscar a história que Deus queria escrever através das nossas vidas quando nós lemos a palavra de Deus. Então nós decidimos fazer um voto e todas as madrugadas nós estávamos diante do Senhor. Quando dava 3 horas, 3:30 da manhã no máximo, nós nos levantávamos, íamos para a sala e ali nós gastávamos um tempo longo na presença do Senhor. Nós ouvíamos uma mensagem, escutávamos louvor e depois começávamos a orar. Passado algum tempo, o Espírito Santo de Deus, então, numa madrugada dessa, nos visita. E o Senhor mostra para mim aquilo que eu havia planejado,
aquilo que eu estava buscando, aquilo que eram os meus planos, aquilo que eram os meus propósitos. E o Senhor falou para mim de uma forma muito clara: Marcelo, esses são os seus propósitos, esses são os seus planos, mas o que eu tenho para você é isso. E naquela noite o Senhor nos pediu para nós entregarmos tudo aquilo que nós estávamos planejando. E não foi algo que nós íamos fazer depois de um ano ou depois de alguns meses. Era algo que nós tínhamos que fazer a partir daquele momento, daquele encontro com o Senhor. Então, no dia seguinte, eu passei já em algumas clínicas, começamos a nos desligar da Associação Brasileira de Odontologia, da Clínica de Santa Cruz, e eu comecei também a informar os meus pacientes que eu estava fechando a clínica. Alguns pacientes não aceitavam mudar de dentista, porque isso é uma questão muito pessoal de cada um. Então nós terminamos aqueles tratamentos e depois de tudo nós partimos para a África. Eu e a Adriana partimos para a África com uma ajuda na época de R$300, que eram $100. Não conhecíamos ninguém. Fomos na palavra. É lógico que não tem como eu contar todo o meu testemunho aqui, senão nós vamos ficar aqui praticamente o dia todo. Mas o que eu quero dizer é que nós chegamos lá dessa forma. Nós chegamos lá com a palavra que Deus havia nos dado dentro do nosso apartamento, que nós deveríamos ir para a África, e ali o Senhor ia fazer o trabalho na qual Ele havia nos chamado. Nos despedimos de tudo aqui e partimos então para a África, sem saber o que iríamos fazer ainda, sem conhecermos ninguém e com R$300 de ajuda mensal. Isso era o que nós tínhamos, foi a forma que nós partimos do Brasil. E foi lá na África, então, que Deus nos deu a confirmação de todo o ministério. E eu estou contando brevemente a minha história para depois vocês conhecerem o projeto e aquilo que Deus está fazendo. E uma das coisas que Deus já começou a quebrar o meu coração foi quando muitas vezes eu cheguei no primeiro culto, no primeiro lugar que tinham ali os moçambicanos. E quem conhece a África sabe, a miséria ali é muito grande. E eu estava ali na presença de Deus e muitas vezes perguntando, questionando, muitas vezes não compreendendo certas coisas. Então, de repente, veio um moçambicano do meu lado e ele estava com as suas roupas completamente rasgadas, sujas. Essa é a roupa que eles tinham. E eles moram numa casa de barro, muitas vezes um pouco maior do que esse espaço que estão a bateria, e dentro da casa não tem nada, é chão de terra, telhado de palha, e essa é a casa deles. E aquele moçambicano então se ajoelhou do meu lado, e aquele homem chorava durante o louvor, e ele começou a agradecer a Deus. E ele começou então a dizer a Deus assim: obrigado, Jesus, pela minha vida, obrigado pela casa que eu tenho, obrigado pela roupa que eu pude colocar hoje para vir no culto. E ali o meu coração já começou a ser quebrado. Porque quantas são as vezes que nós temos tantas coisas? Quem está com roupa rasgada aqui, levanta a mão. Ninguém. Quem mora numa casa de barro aqui, levanta a mão. E quantas vezes nós questionamos o Senhor? Quantas vezes nós perguntamos para o Senhor: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando? O Senhor está vendo que eu estou aqui ainda? E quando aquele homem falava aquilo, e aquele homem chorava na presença de Deus, eu entendi todo o propósito de tratamento que eu ia passar com Deus. Eu entendi que realmente eu conhecia Deus de ouvir falar. Eu não conhecia um Deus de caminhar com Ele, de ser perto dEle, de ser amigo dEle. E aquele homem começou a me ensinar. Depois de um tempo, nós estávamos ali já num curso, realizando um curso, e a gente estava com a Heidi Baker, eu não sei quem conhece. A Heidi Baker tem um ministério muito grande ali em Moçambique. E ela então falou assim: olha, tem pessoas que quiserem ir para o centro do país. Nós estávamos bem ao norte, nós estávamos em Pemba, que ficam 400 quilômetros da onde eu estou, que já é bem ao norte. Então Pemba já está quase saindo para a Tanzânia. E ela falou: olha, quem quiser ir lá para o centro do país, dá lá o nome. Tinham 200 e poucas pessoas ali naquele curso de prático de missões. E eu me lembro que eu cheguei, olhei para a Adriana e falei: eu vou dar meu nome. E a Adriana falou: você está doida? Ela acabou de falar que a passagem custa $400. Você veio para cá com 100, como que você vai pagar 400? Eu falei: não sei, mas eu sei que tem 200 pessoas ou mais. Se o meu nome for escolhido, Deus proverá. Então ali Deus começou a trabalhar na questão de fé, Deus começou a trabalhar na nossa questão de entendimento.
Passado um tempo, nós fomos fazer o evangelismo nas vilas, as barracas sendo montadas, e a Raide estava nesse evangelismo. Eu já conhecia a Raide, porque eu tinha feito trabalhos na favela do Heliópolis, em São Paulo, junto do ministério dela. E eu conversando com a Raide, falando, olha, Raide, eu trouxe aqui algumas coisas para as crianças e tudo mais, e ela disse para mim assim, Marcelo, eu quero que você vá para Beira, na conferência. E aí eu disse para ela assim, olha, Raide, eu pus meu nome lá, eu nem sei se você viu meu nome, mas eu não tenho condição financeira de ir para lá. E a Raide disse para mim assim, mas quem que está falando de dinheiro aqui? Ninguém está falando de dinheiro. Eu estou dizendo para você que você vai. Então, o nosso Deus não precisa de dinheiro, Ele precisa de um coração desejoso. Amém? E então, eu fiquei naquela ansiedade de chegar naquele lugar. Eu estava pisando na África, não tinha nem um mês ainda, e querendo ver tudo aquilo que Deus queria realizar. Então, quando estava aproximando o dia da viagem, e eu me preparando para trabalhar com crianças, para sentar, dar aula para as crianças, brincar com as crianças, e lá o pastor já esteve lá, sabe, o calor lá é muito forte. Então eu coloquei as bermudas na mala, coloquei a camiseta e me preparei para ir fazer um trabalho com crianças. Mas quando eu peguei o avião com a Adriana, e nós estávamos indo ali para a Beira, durante o percurso no avião eu falei, Senhor, me surpreenda. E muitas vezes depois desse dia eu oro dessa forma. E eu falei, Senhor, me surpreenda. Eu quero te conhecer de uma forma maior. Eu quero te conhecer de uma forma diferente. E essa foi a minha oração ali. Quando eu cheguei ali em Beira, veio uma missionária brasileira, que era a diretora daquele centro da Raide, e ela veio ao meu encontro e ela disse, Marcelo, é você que vai estar aqui amanhã ministrando, né? E eu disse, não. Eu vim aqui para dar aula para criança. Eu não vim ministrar. Quer dizer, eu nunca havia pregado na vida. Eu falava para grupo de pequenos, grupos, células. E essa conferência era 2.000 pessoas ou mais. E eu falei, não sou eu. Ela falou, você não é o Marcelo que veio do Brasil, não sei o quê. Eu falei, esses aí sou eu. Aí ela falou, então é você que vai pregar. Eu falei, não, quem vai pregar já não sou eu. E ficou aquela coisa. Ela falou, não, é você, a Raide não te mandou para cá para você vir. Eu falei, sim, a Raide me mandou para cá, para mim estar na conferência. Mas ela não mandou para mim vir na conferência pregar. Ela mandou eu vir brincar com criança. E ela disse, não, você vai abrir a conferência. Eu falei, eu não vou, esse aí não é o Marcelo. E ficamos naquela coisa. E depois, querido, eu sei que o medo tomou conta do meu coração. Porque eu estava realmente com medo. E aí eu me lembrei que eu só tinha levado bermuda. E aí esse foi o meu escape na minha cabeça. E eu falei para ela, Márcia, tem um problema aqui. Eu sei que a cultura aqui não aceita de jeito nenhum alguém subir lá no altar que vocês montaram e de bermuda para pregar a palavra. Ela falou, realmente de bermuda não dá. Eu falei, então, eu só trouxe bermuda. Então eu não posso pregar. E ela então falou assim, realmente não dá, mas como que nós vamos fazer? E aí eu tinha falado para Deus, me surpreenda. Passou então um menino, um moçambicano, magrinho. E olha o meu tamanho. E aquele moçambicano passou e disse assim, eu estou ouvindo vocês falar aqui de roupa, disso. O que está acontecendo? E a Márcia contou, olha, está acontecendo isso. E ele falou, olha, eu recebi uma oferta ontem de um americano para mim comprar algo para mim. E quando eu fui lá no mercado, e o mercado deles, eles põem tudo no chão, ali, eles põem uma lona ou um plástico, e eles põem as roupas tudo em cima do chão, para não pegar poeira, que pega do mesmo jeito, mas não direto no chão, nessa lona. E aí ele disse, olha, quando eu estava andando ali naquele mercado, eu escutei a voz de Deus. E Deus, naquele momento, falou para mim assim, olha, compre uma calça no tamanho tal. Na hora que aquele menino falou aquilo, eu falei, isso é conversa. Quer dizer, eu nasci num berço cristão. Meu avô é pastor, né? Pastor, meus tios são pastores. Meu pai faz trabalho no sertão, agora não mais por causa da idade. Por isso que eu falo que muitas vezes nós conhecemos Deus, mas de ouvir falar. Aquele Deus que faz milagres e que nós sabemos que está aqui escrito e registrado. Mas ali, Deus começou a se revelar. E aquele menino falou aquilo, eu falei, cara, isso está louco. Ele falou, tá bom, então eu vou lá buscar. No que ele falou isso, eu acho que ele encheu a Márcia de fé.
Porque a Márcia falou, agora mesmo de bermuda é você que vai pregar. Eu falei, não, eu não vou mesmo, vamos esperar essa calça chegar. Então esse menino depois volta correndo, e eu não preciso te dizer, a calça era perfeitamente para o meu tamanho. Esse é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, Deus que faz o impossível se tornar possível. Mas eu havia pedido para o Senhor, me surpreenda, e eu ainda estava sendo surpreendido, mas não tinha acabado. Quando chegou então a noite, eu falei, Deus, o que eu vou falar aqui? O que eu vou pregar? E voltando um pouquinho, quando estava naquele negócio da calça, o Espírito Santo falou para mim uma coisa que eu preciso falar. Que o Espírito Santo falou assim para mim, não deixe passar a oportunidade que hoje eu estou te dando. E quantas vezes a gente, por causa de limitações aos nossos olhos físicos, nós deixamos passar as oportunidades que Deus tem nos dado. E eu sei que então, depois eu fui para o quarto, eu fui orar, e o Espírito Santo veio e falou para mim, escreve o que eu vou te falar. E naquela noite o Espírito Santo me deu toda a mensagem. E eu achei que eu já estava sendo surpreendido, além daquilo que eu tinha pedido. E quando foi no dia seguinte, eu estava indo para o lugar onde eles haviam preparado para a conferência, aquilo já estava tomado por pessoas, e eu olhei para aquele tanto de gente, e quando eu me virei para o lugar onde estava preparado o palco, as coisas, ali realmente eu fui surpreendido. Porque naquele lugar que eu estava, era exatamente o lugar aonde eu tinha assistido um culto, na madrugada que Deus havia me chamado. Eu tinha assistido um culto que tinha sido realizado naquele lugar. E eu falei para a Adriana, um dia nós vamos estar num lugar assim. E naquela noite eu estava exatamente naquele mesmo lugar. E o Senhor falou para mim, hoje começa o ministério, aquilo que eu separei para que você viva. E Deus tem algo para que você viva. Deus tem um ministério para que você viva. Deus tem um chamado para que você viva. E dessa forma surgiu o New Hope. Durante 4 anos pregamos o Evangelho dentro das vilas. Durante 4 anos viajávamos, eu e a Adriana, e eu costumo dizer, se nossos pais nos vissem nós aqui, eu tinha 27 anos de idade. Dentro do matagal escuro, não tem energia dentro das vilas, e a gente passando com o carro no meio dos matos, abrindo o mato, eu falava, se o nosso pai soubesse que a gente está aqui, a gente está perdido, né? Por causa da preocupação que nós temos. E ali nós montávamos as nossas tendas e começávamos a pregar a palavra de Deus, pregar o amor de Deus. E nós começamos a ver isso. Recebereis poder quando vier sobre você o Espírito Santo do Senhor. Eu vou contar outros testemunhos, mas eu quero passar um vídeo que eu separei para que os irmãos possam ver aquilo que Deus pode fazer. Deus está fazendo através de 2 jovens que Ele chamou no Brasil há mais de 14 anos atrás. 14 nós estamos na África e começou então a edificar esse trabalho. Pode passar, querido, por favor. O projeto New Hope nasceu da vontade de querer ajudar, fazer a diferença e ser vida na vida de alguém. Foi fundada em 2011 e fica localizada na vila de Nakavala, Nampula, ao norte de Moçambique. É um sonho que se tornou realidade. Foram criadas salas de atividades para os ensinos pré-escolares e reforço escolar, brinquedoteca, parquinho de diversões, quadras poliesportivas e refeitório. E aos poucos, o amor de Deus com o povo moçambicano se tornou palpável. Então aqui as nossas crianças entrando. Aqui são 7h30 da manhã. Crianças da parte da manhã. Nós temos um programa de sustentabilidade através da criação de animais, pomares de frutas e cultivo de verduras e legumes para consumo diário de nossas crianças, missionários e voluntários. Por anos não medimos esforços e recursos para que nosso objetivo seja alcançado.
a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Durante todos os anos, somos abençoados por pessoas de diversas partes do mundo, com contribuições e orações. Desde 2011, quando iniciamos a construção desse projeto, diversas pessoas passaram por nossa jornada e cremos que Deus tem muito ainda para o New Hope. Centenas de vidas são abençoadas diariamente com esse projeto. Abençoe esse ministério, seja vida na vida de alguém. Projeto New Hope, muito mais que uma instituição, uma prova de amor ao Senhor Jesus e o cumprimento de um chamado. E é isso que Deus tem feito. De 2 jovens que saíram sem conhecer alguém, sem saber o que fazer, para onde ir, mas com uma palavra, uma promessa. E hoje 220 crianças têm sido atendidas dentro da nossa escola. 220 crianças que saíram das estatísticas de Moçambique do analfabetismo, fora de todas as outras crianças que já se formaram, que já foram alfabetizadas e que hoje passam em outros projetos de reforço escolar. E nós louvamos a Deus porque somente o poder da palavra de Deus, é somente o poder e o amor de Cristo revelado a esses corações é que pode transformar vidas. Sabe, querido, há algo tão poderoso dentro de nós que precisa ser levado a este mundo. Nós não estamos na igreja e nós não fomos escolhidos, nós não fomos tirados das trevas, como a palavra diz, do império das trevas, para nós vivermos a nossa vida da forma que nós achamos. Nós não fomos tirados do império das trevas e nós não estamos aqui nesse mundo apenas para termos uma boa casa, um bom carro, uma boa vida. Isso é necessário, isso Deus vai fazer. Mas é por isso que Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, porque um coração se voltou ao Senhor, o Senhor está fazendo essa história. E é algo tão impactante, porque nós estamos dentro de uma vila, nós sabemos que mesmo a cidade africana é muito pobre, mas as vilas, então, é ainda mais pobre. E aquilo que Deus tem feito, as estatísticas, as coisas que Deus tem transformado naquele lugar, é algo tão grande que despertou o coração da prefeita em primeiro lugar. Que chegou lá na base para saber o que é que estava acontecendo dentro de uma pequena construção, porque nós estávamos ainda quase no começo das coisas, mas que tem transformado famílias, que tem transformado a vida de crianças. E quando nós começamos a falar deste amor, quando nós começamos a falar de Jesus, quando nós começamos a revelar este amor que o mundo não conhece, que o mundo não compreende, porque se você lá fora perguntar quem é Jesus, eles vão te dar uma resposta. Mas esse Jesus que nós temos e que nós falamos, é um Jesus que só pode ser revelado pelo Espírito Santo de Deus. É um Jesus que nem nós mesmos podemos compreender.
com a nossa mente humana, mas através da revelação do Espírito Santo, através da revelação de estarmos na presença de Deus, nós podemos levar um amor que nós mesmos não somos capazes de dar. E ao ela receber essa palavra, ao ela entender aquilo, ela então começou a chorar e aquela prefeita então aceitou a Jesus ali conosco. E Deus continuou fazendo, o projeto começou a crescer, o governador então do estado quis chegar dentro de uma vila. Você consegue imaginar isso? É a mesma coisa o governador de São Paulo querer sair para dentro de uma pequena comunidade sem expressão nenhuma, para querer saber algo que está acontecendo dentro daquela pequena comunidade, porque as vidas estão sendo mudadas, famílias estão sendo alcançadas. E quando eu falo isso, é porque casamentos começaram a acontecer, que é algo quase impossível dentro da cultura deles, de um homem reconhecer a sua mulher, e nós já celebramos 8 casamentos ali, entendeu? Pode parecer pouco ao longo dos anos, mas não é, dentro da tanta dificuldade cultural que existe naquele lugar. Pessoas que levavam as suas crianças aos feiticeiros, porque toda criança que nasce em Moçambique e na África, quase todos os países africanos, elas nascem e são levadas aos feiticeiros, que são como se fosse, como eu posso explicar, pessoas que cultuam demônios, espíritos, e consagram essas crianças a espíritos. Depois que essa criança chega numa idade da adolescência, elas são levadas para um outro rito. E agora isso já não estava mais acontecendo. Agora as crianças já não estavam mais sendo levadas a um feiticeiro, mas estavam sendo trazidas para serem consagradas a Jesus. Muçulmanos estavam aceitando a Jesus e agora se batizando e realmente tendo a sua vida transformada. Então as pessoas queriam saber o que está acontecendo naquele lugar. Então o governador chegou ali. Depois, passado um tempo, a esposa do presidente da República entra em contato conosco, porque eles também queriam conhecer este trabalho que estava sendo desenvolvido dentro daquele pequeno vilarejo, no norte de Moçambique. E foi TV Record, e foi não sei o quê. O nosso Deus se fez conhecido. E quando o nosso Deus se faz conhecido, as trevas batem em retirada. E o que nós temos que entender é: o que este mundo está esperando é a mim e a você. É que nós venhamos tomar posições e posturas diferentes. Não só quando nós estamos dentro da igreja, não só quando nós temos um projeto para fazer, como eu fui agora no sertão do Piauí. Então você está focado naquilo, não, o mundo está esperando cada minuto, cada segundo, cada palavra, cada atitude, receber um amor que este mundo não pode dar, mas que Cristo pode revelar através das nossas vidas. Amém? Começamos também um outro projeto que tem transformado as estatísticas naquele lugar, que é o projeto da Casa Nutri. Eu quero passar um vídeo rápido, para que os irmãos possam ver também e conhecer. Esse é um trabalho que atua com crianças com desnutrição severa. São crianças de 0 a 2 anos, que pela estatística, essas crianças estão praticamente mortas. São crianças que não conseguem nem se equilibrar, elas só ficam deitadas ou no colo da sua mãe, tamanha fraqueza que elas têm. Então nós tivemos esse desafio, tamanha o número de mortalidade infantil que estava tendo ali, então aquilo veio e nós aceitamos esse desafio de também mudarmos, através do poder de Deus, essas estatísticas. E graças a Deus, o Senhor tem transformado essas estatísticas e crianças estão sendo salvas. Pode passar? Hosana, Jesus Cristo, Hosana, Hosana, aleluia, Hosana. A Casa Nutri é a mais nova frente do projeto New Hope em Nacavalo, Moçambique. O principal foco é de combater a desnutrição, realizando procedimentos para prevenção, tratamento e suporte às crianças entre 0 e 2 anos de idade e de gestantes, que também se encaixam dentro do quadro de desnutrição, promovendo a saúde do bebê desde a barriga e de forma integral.
Primeiramente, é feito um diagnóstico que vai confirmar ou não o caso de desnutrição com base em dados e medidas padronizados pela OMS. São feitas consultas ambulatoriais para avaliação evolucional do quadro, bem como para a entrega de alimentos específicos e suplementos vitamínicos. Semanalmente, realizamos o acompanhamento e suporte social às famílias através das visitas aos pacientes. Os resultados são extremamente satisfatórios. Mas para que o projeto possa continuar, precisamos de pessoas que invistam na causa. Para aqueles que acham que a vida não tem mais jeito e não esperam mais nada dela, talvez seja ela que espera algo de você. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Provérbios 28, 27. Então esse projeto nasceu em final de 2019. Nós tínhamos 7 crianças que chegaram ali quando já ficaram sabendo. E depois hoje nós já estamos com 32 crianças, já demos alta para 7 crianças. Mas a nossa necessidade é de aumentar aquilo. De construir uma clínica, porque hoje nós estamos dentro de uma sala que foi autorizada pelo governo, porque a demanda de crianças que estão nessa situação, principalmente agora com a pandemia, com essa crise toda, se o Brasil está passando isso, você imagina a África. Moçambique não produz nada, então tudo vem de fora. Se as fronteiras estão fechadas, eles já não recebem. E o que passa pela fronteira, o preço que chega é muito mais caro. Mas nós aceitamos esse desafio porque nós entendemos que nós fomos levados por Deus para lá, justamente para implantarmos o reino de Deus, para proclamarmos as boas novas do Senhor. E nós louvamos a Deus. Pode passar aquelas fotos das crianças, por favor? Aqui é um pouco do encerramento. Esse é um trabalho de visitas nas casas que nós fazemos. Aqui é a parte da igreja. A igreja lá voltou a funcionar faz 30 e alguns dias, não chegou a 40 dias. Esse é um trabalho de discipulado que nós fazemos. Crianças que já não podem mais estar dentro da nossa escola por causa de normas do governo, então nós trabalhamos através do futebol. Pode passar. E aqui nós temos a questão da cesta básica. São 45 famílias que recebem cesta básica todos os meses, agora na pandemia. São famílias que estavam passando grandes necessidades. Lógico que a demanda era muito maior, mas aprove ao Senhor que nós cuidássemos dessas 45 famílias. Esse é o trabalho da igreja, pode passar. Nós estamos em construção e nós louvamos a Deus porque a obra não para. E é aquilo que eu digo, quando nós temos o coração em Deus, quando nós não olhamos para a crise, nós não olhamos para a pandemia, nós não olhamos para a situação deste mundo, mas sabemos que nós estamos no reino de Deus, né? As pessoas falavam que era loucura nós fazermos isso, construímos uma igreja nesta época, mas o Senhor disse, não, nós vamos sempre na contramão do mundo. E a igreja está construída, e agora o desafio que nós tínhamos do telhado, Deus levantou uma pessoa que nós nem temos contato, e essa pessoa praticamente já construiu o telhado inteiro. Nós já conseguimos toda a oferta, mas essa pessoa que nós nem conhecíamos, pegou, acho que pelas redes sociais, e eles escreviam para nós, olha, eu estou te mandando tanto para o telhado da igreja. Olha, estou te mandando tanto para o telhado da igreja. Esse é o nosso Deus, um Deus de milagres. E aqui são algumas crianças da Casa Nutri, que é esse vídeo que nós passamos agora. Pode passar. Esse foi o último que entrou, é o Anderson. Pode passar. E aqui já é a transformação que o amor de Deus pode fazer. Este é o Ivaldo, que está para receber alta, né? Já está quase para sair. Olha o estado que ele estava e como ele chegou. E aqui é o Lopes. Então essa é a transformação que Deus pode fazer. E é por isso que muitas vezes as pessoas querem saber o que está acontecendo dentro dessa vila. O que está acontecendo é que a verdade de Jesus tem sido revelada ao coração de cada uma dessas pessoas. Pode tirar. Porque a palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essas pessoas estão sendo libertas. Sabe, querido, lá em Marcos, no capítulo 16,
o irmão não precisa abrir, 17 e 18, está dizendo assim, ó, e estes serão os sinais que acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão as serpentes com as mãos, e se algo mortífero beber, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. É este o poder, é este o amor, é esta dimensão que nós, filhos, precisamos entrar para que o mundo conheça, de fato, quem é Jesus. Não esse Jesus que é falado aí fora, não esse Jesus que qualquer pessoa pode dizer, ele é o Filho de Deus. Qualquer pessoa vai dizer, ele é meu Senhor. Mas, de fato, um Jesus que está vivo, de fato, um Jesus que tem que ser revelado, como eu disse, pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós chegamos neste terreno, nós já começamos os nossos desafios. Como eu disse ao irmão, nós, durante os 4 primeiros anos na África, nós passávamos pelas vilas pregando o Evangelho. Depois o Senhor nos deu esse sonho de termos este projeto, esta base e de revelarmos o amor. Na escola aqui dominical, o pastor fez uma pergunta, como nós entramos ou como nós pregamos o Evangelho? Muitas vezes nós levamos e as pessoas aceitam a Jesus através da revelação do amor, através de um abraço, através apenas de uma atenção que os outros não dão ou que o mundo não dá. Que é o caso da Magrete. A Magrete foi uma das nossas primeiras crianças quando nós chegamos ali. Magrete era uma menina que aos olhos da sociedade revoltada, 4 anos de idade. A mãe já não morava com ela, isso é normal na África, a criança quase não vive com os seus pais. Mas ali Magrete, quando chegou, ela cuspia, ela brigava, ela corria para o mato, nós não tínhamos o muro ainda. Então a Adriana disse, olha, nós precisamos chegar na casa dela, nós precisamos saber o problema, a origem desse problema. E eu não tenho tempo para dizer toda a história africana, o que eles passaram, o que eles passam, mas nós sabemos que há muitas cicatrizes, há muitas feridas dentro do coração deles. Então muitas vezes eles ao primeiro momento parecem ser ruins, mas não são, é um povo de amor. O problema é que eles têm marcas que foram registradas na sua vida. E quando a Adriana chegou ali e começou a conversar com a Isaura, que é a mãe da Magrete, e falar sobre a Magrete, a primeira palavra que saiu da boca da Isaura foi, Magrete não tem jeito. Magrete é uma menina rebelde. Aí a Adriana perguntou, mas aonde está a Magrete? Ela não mora comigo, ela mora com a sua avó. Então a Adriana começou a conversar, a Adriana começou a falar coisas de como a Isaura podia tratar a Magrete para que ela sentisse amor. Mas para espanto da Adriana, a Isaura não sabia o que era sentir amor. Então a Adriana disse numa palavra ali, olha, abraça a sua filha. E quando a Adriana falou aquilo, a Isaura então olhou para ela como se não estivesse entendendo o que era para ela fazer, e a Adriana disse, você me permite me aproximar e te dar um abraço? E a Isaura então fez assim, tudo bem. Quando a Adriana então pegou e abraçou a Isaura começou a chorar, e ela começou a chorar, porque ela começou a sentir um amor que ela nunca sentiu. Através de um abraço, a Isaura começou a ser ministrada pelo Espírito Santo. E depois daquilo, então, a Adriana disse, olha, traz a Magrete para dentro da sua casa. Deixa a Magrete morar com você. E quando ela vier hoje, você dá um abraço nela. E você fala para ela o quanto ela é importante para você. E passado alguns dias, isso era numa sexta-feira, quando foi na segunda-feira, a nossa base da casa da Magrete, onde ela morava, fica mais ou menos uns 400 metros. Mas quando Magrete estava quase entrando perto do portão, nós já escutávamos a Magrete cantando e dançava, e ela vinha cantando no caminho, dizendo, eu estou feliz, porque eu dormi na casa da minha mãe. Eu estou feliz porque eu dormi na casa da minha mãe. E a Magrete foi uma criança que foi completamente transformada. A Magrete aceitou Jesus dentro da nossa sala de aula. A Magrete começou a orar todos os dias dentro da sua casa. Uma menina de 4 anos de idade. A ponto que fez o Ali, o seu pai muçulmano, vir na igreja e dizer, olha, eu quero aceitar esse Jesus.
Porque esse Jesus mudou a minha filha. E hoje na minha casa, ninguém faz nada sem antes orar. Ela não deixa ninguém fazer nada se antes a gente não orar. E eu quero esse Jesus. Ali que vem de uma história de islamismo, desde dos seus pais, dos seus avós, como grande maioria das pessoas no norte. Agora está entregando a sua vida a Jesus por causa de Magrete. Um simples abraço em sua mãe começa a transformar a história de uma família. E é por isso que eu digo que o Senhor conta com a gente aí fora a cada segundo, para nós passarmos para as pessoas que nós vemos que estão na rua, necessitado, como o pastor mesmo diz, olha, nós vamos cuidar dos moradores de ruas, vamos dar cesta básica. É isso que o mundo espera, um abraço, para que o Espírito Santo possa ministrar nessas vidas. Passado mais um tempo, então, chega Isaura. E também se converte, também aceita Jesus. Ali era casado como na cultura. Eles se juntam com as mulheres, porque depois que cansam, eles trocam as mulheres. Isso é normal. Um homem lá já teve mais de 10 mulheres, dependendo da idade que ele já tem. E já tem filhos espalhados com todas elas. Mas ali agora é uma pessoa transformada. Ali agora escutou essa verdade que pôde mudar a sua vida, que pôde mudar a sua história, que pôde mudar as estatísticas que nós vimos. Ali agora vai e aceita a se casar com a Isaura no governo. Vai contra tudo aquilo que a sua vila, que a sua cultura, que a sua educação havia falado. Ali se casa na igreja. Eles se batizam. E hoje se tornam os líderes do projeto em Nacavala. Tudo por causa de um abraço. E é isso que Deus espera de nós. Hoje eles estão lá. Isaura, líder do projeto, ali líder de outra parte do projeto, e obreiros da igreja. A sua casa transformada, a sua vida transformada. E aonde Deus entra, Deus muda toda a história. Ali que morava já numa casa de barro, vivia sem sonho, sem projeto, hoje tem uma boa casa de blocos, com um telhado de chapa, já tem energia elétrica dentro da sua casa, porque Deus tem transformado a sua vida. Mas há também momentos, querido, que nós vamos ter que exercer essa autoridade, de impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados, essa autoridade que está no Espírito Santo de Deus, essa autoridade que está em nós através do Espírito Santo, e que nós temos que buscar na presença de Deus. E por isso hoje há algo aqui que Deus deseja falar também ao nosso coração, que é estarmos na presença de Deus. Deus nos convida neste dia para entrarmos mais na sua presença. Você pode estar dizendo, pastor, mas eu já oro, então Ele está te convidando a orar mais. Pastor, mas eu jejuo, então jejue mais. Porque o Senhor deseja se revelar mais às nossas vidas, o Senhor deseja alcançar mais vidas através das nossas vidas. Foi como eu testemunhei aqui também no culto, na escola bíblica. Nós entramos dentro da vila de Metouro, uma vila fechada pela feitiçaria. As pessoas ali tinham medo dos feiticeiros. Não havia igreja naquele lugar. E quando nos veio esse convite, nós oramos e o Senhor disse, vá. E nós então entramos naquele lugar, nós pregamos a palavra de Deus, e Deus então disse, agora faça algo para que eles vejam. E eu me lembro que naquela noite, então, eu parei o filme, quando eu estava falando de Jesus, e eu então chamei alguém e eu disse, olha, eu quero que venha aqui à frente alguém que toda a vila conheça, alguém que tem alguma deficiência ou algum problema, para que vocês possam conhecer o poder deste Deus. Então veio um homem à frente junto com uma outra pessoa, e esse homem tinha suas 2 vistas lacradas, esse homem não podia enxergar. E naquele momento eu perguntei àquele homem, você acredita que Jesus, esse Jesus, que nesse vídeo você está vendo na cruz, mas ele está vivo, você acredita que ele pode te curar? E aquele homem então disse, eu acredito, por isso que eu vim à frente. Esses feiticeiros já tentaram de tudo, mas eu acredito que Jesus pode me curar. Então nós oramos por ele, e aquele homem foi completamente curado. E naquela vila foi implantada a primeira igreja evangélica. Construímos toda a igreja,
e ofertamos para uma outra denominação, conforme o Senhor ali mandou, e partimos para uma nova vila. Sabe, querido, este é o poder que nós, filhos, temos. Algo que o mundo não pode explicar. Eu imagino a reação daquela vila e a reação dos próprios feiticeiros quando viram que um cego podia enxergar. Porque Jesus passou naquele lugar. Quando nós chegamos nesse terreno, era tudo mato. Nós levamos energia elétrica para dentro daquela vila. 1 quilômetro de cabo foram levados para dentro da vila, para que eles pudessem ter energia. Mas quando nós limpamos aquele mato, no centro daquele terreno, havia o lugar de feitiçarias, havia ali tabaques, havia ali maqueias. Maqueias é como os nossos túmulos, mas é feito de panos e palhas, e eles chamam de maqueias, e bonecos, enfim. Ali era onde eles faziam os rituais de bruxaria, onde eles faziam os seus feitiços. E quando eles estavam ali limpando, eles falaram: pastor, e agora? O que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos botar fogo. E eles disseram: não, a gente não pode mexer. Eles não conheciam Jesus, nós estávamos chegando ali. E eu disse: querido, Jesus tem poder. Não, pastor, mas não pode, porque isso aqui e tal. Então eu falei: tá bom, eu não quero faltar com respeito com ninguém. Vamos lá na casa do feiticeiro então. Quando chegamos na casa do feiticeiro, eu disse para ele assim: olha, nós adquirimos aquele terreno já não pertence mais a essas coisas, e eu preciso que aquilo seja tirado de lá. Em respeito a você, eu quero que você vá lá e tire suas coisas de lá. Então aquele homem disse: não, você está louco, ninguém pode mexer naquilo. Aquilo pertence aos espíritos, aquilo tem a data certa para ser tirado, tem o momento certo para ser tirado. E eu disse: querido, aquele terreno já não é mais seu. Se você não for tirar, eu vou tirar. E aí ele disse para mim: olha, se você quer. E eu disse: tá bom. Então quando foi no dia seguinte, nós oramos, fizemos uma oração, consagramos o terreno e colocamos fogo em todas aquela parte de feitiçaria, aqueles bonecos. E eu lembro que as pessoas fora da vila, porque ali era só mato, nós não tínhamos nenhuma construção ainda, então tinha muita gente ali em volta vendo. E eles, mais do que ninguém, conhecem bem o que é a feitiçaria deles. E eles então atrás falavam assim: e esse branco vai morrer. Esse branco não tem mais jeito. Está mexendo onde não pode. E eu imagino qual que foi o espanto deles que vê que esse branco está lá até hoje. Porque o nosso Deus é fiel. Mas passado um tempo, já mais de 3 anos, eu já nem me lembrava mais desse evento. Fizemos marcações no terreno, porque havíamos conseguido recursos para fazer o furo de água, porque nós não tínhamos água. Então tudo que foi construído, nós tínhamos que colocar um atrelado, uma carretinha no carro, viajarmos por vários quilômetros, achar onde tinha algum pouco de água no leito dos rios, e encher um tanque de 1000 litros com balde, voltar para a base e começar a fazer os blocos e a começar a construção. Mas conseguimos então, depois de alguns anos, o recurso, e ali fizemos as marcações, e quando foi o primeiro lugar da marcação, não tinha água. O segundo lugar, não tinha água. Então aquele homem do caminhão lá, que estava perfurado, falou: olha, pastor, é melhor você parar, porque senão você vai perder todo o seu dinheiro. E eu disse: não, nós não vamos parar. Mas pastor, aqui não tem água, você vai para o último ponto, e eu sei que lá não vai ter água. Você está em cima de uma rocha. Ele começou a falar um monte de coisas, e eu disse: querido, eu sei que aqui tem água, porque se Deus colocou a gente aqui, se Deus nos deu esse lugar, Ele sabia que nós íamos precisar de água. E ele disse: tá bom, você que sabe, amanhã nós estamos de volta. Quando chegou no dia seguinte, lá estava ele de novo, falando as mesmas coisas, e eu disse: vai lá, faz o seu trabalho. Mas ele não sabia que na noite anterior, nós estávamos ali de joelho naquele marco, e nós começávamos a orar e dizer: Deus, eu não consigo enxergar o que tem aqui embaixo, mas eu sei que se a água está profunda, o Senhor pode trazer para cima, e se essa água não existe, o Senhor pode criar água aqui nesse lugar. Mas o que eu peço, Senhor, é que o seu reino se estabeleça nesse lugar. Este é o poder e a autoridade que nós lemos: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E aí aquele homem então começa a perfurar, quando dá 27 metros, começa a sair um pouco de água, e ele diz: vamos parar. Saiu água. Eu disse: não, é 70 metros.
Pastor, você vai perder. Eu falei, é 70 metros. E aí ele foi descendo, passou 30, 40, 50, e tudo seco, seco, seco. Ele falou, eu falei para você. Quando deu 57 metros, ele disse, achamos de novo água. Eu falei, vai para os 70. Você vai perder tudo. Eu falei, vai para os 70. Quantas vezes que Deus tem uma promessa na nossa vida? Quantas vezes que nós já ouvimos uma palavra de Deus para nós? E aí vem as coisas dizendo, olha, mas você já conquistou isso, chega, para que você quer chegar lá? Porque é lá onde Deus nos chamou para estar. E aí naquele momento ele foi, e quando chegou aos 67 metros, começou a jorrar mais água. E a água começou a sair daquele lugar. E aí ele falou, olha, aqui a água é muito pouca. Eu falei, querido, pode ir embora, Deus te abençoe, você já fez seu trabalho. A água que era pouca jorra até hoje. Uma água com pH 7.4, 100% própria para consumo humano. E aí descemos a primeira bomba, queimou. Descemos a segunda bomba, queimou. Descemos a terceira bomba, queimou. E aí como nós demoramos para entender que nós precisamos estar no secreto. Quando queimou a terceira bomba, eu disse, não, aqui tem alguma coisa errada. Isso não é algo normal. Então eu fui para o meu quarto e comecei a orar ali em secreto com Deus e buscar a revelação de Deus. E realmente eu vi que havia uma guerra sendo travada. E ali fiquei, gastei algumas horas naquele lugar, guerreando realmente. E de repente, quando Deus falou para mim que aquilo já estava acabado, então eu saí do meu quarto. Eu mandei mensagens ao Brasil e conseguimos uma nova bomba. E colocamos aquela bomba ali. Isso era um dia da semana. E a água começou a sair, Deus começou a realizar aquilo que nós precisávamos. E quando foi no domingo, então, eu estava ministrando a palavra, um homem veio à frente e ele estava quebrantado por Deus, e ele disse, olha, eu quero aceitar a Jesus, mas eu quero falar um pouco aqui, algo que você não sabe. E eu disse, ok, pode falar. E ele disse, olha, por muito tempo, os feiticeiros dessa vila se reuniram, porque um dia você tocou naquilo que pertencia aos espíritos. E eles falaram que deste lugar jamais sairia água, se você não fosse de volta aonde você foi, agora não para dizer o que você ia fazer, mas para reconhecer que os espíritos deles são mais fortes. E eu sei que você não foi. E por isso eu estou aqui hoje, para dizer que o seu Deus verdadeiramente é Deus. E naquele dia, aquele homem entregou o seu coração a Jesus. E aquele homem está conosco até hoje, como trabalhador da base. Essa é a transformação que o nosso Deus pode fazer. Esses são os milagres que o nosso Deus pode fazer. O que Deus precisa é que nosso coração esteja totalmente voltado para a sua presença, para que no nosso coração haja fome e sede de entendermos qual é o plano, qual é o propósito que Ele tem para a nossa vida, para que Ele tem para a nossa casa. E eu não vivo isso porque eu sou diferente, eu não vivo isso porque eu estou na África. Eu vivo isso porque um dia essa palavra foi ministrada, e eu entendi que eu precisava buscar em Deus o propósito dEle para a minha vida. Como diz lá em Salmo 139, a palavra de Deus no versículo 16 deixa bem claro que há uma história que antes mesmo de nós sermos gerados, que o Senhor escreveu ao nosso respeito. E hoje é um dia que nós podemos fazer essa escolha, de vivermos ou a história que Deus planejou, ou continuarmos vivendo a nossa história. E aqui eu não estou falando de salvação, porque eu acredito que nós já estamos salvos, porque a salvação não vem por aquilo que fazemos, é graça, é misericórdia. Não há nada que nós podemos fazer que vai nos dar o privilégio da salvação. Isso é graça, isso é misericórdia. Mas eu estou falando aqui de propósito de vida. Há uma história que o Senhor escreveu ao seu respeito. Há uma história que Deus escreveu ao meu respeito. E essa história, ela precisa ser revelada a cada dia. Não é porque há 14 anos atrás que eu fui para a África, porque há 16 anos eu recebi a revelação, um propósito que Deus tinha, que eu não preciso mais estar no secreto. Que eu não preciso mais estar buscando a presença de Deus para entender a história de Deus. Porque a partir do momento que nós sairmos da presença dEle, a partir do momento que nós deixarmos de sermos frequentadores do lugar secreto, nós voltamos a escrever a nossa história.
Nós voltamos a pegar a caneta da nossa vida e colocarmos coisas como se Deus precisasse da nossa ajuda. Mas o que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite é: ou vamos viver o propósito de Deus, ou vamos viver aquilo que nós queremos e aquilo que nós buscamos. Ah, pastor, mas eu estou salvo. Sim, querido, mas você pode ser salvo e chegar lá no céu e você está com a sua mão cheia para apresentar a Deus. Você pode chegar lá nos céus e olhar para trás e você ver filas de pessoas que vocês conduziram para o Senhor, porque essa é a verdadeira riqueza que nós temos. Aquilo que não é aqui na terra, mas que está sendo colocado nos céus. Que nesta manhã você possa sair daqui. Se você não entendeu ainda o seu propósito, ah, mas eu estou na igreja, eu ajudo na comunidade, eu ajudo quando o pastor pede para distribuir cesta. Glória a Deus. Mas eu estou falando de propósito. Qual é o propósito que Deus te gerou? Qual é o propósito que você está nessa igreja? Qual é o propósito de você ser quem você é? É essa pergunta que o Espírito quer deixar ao seu coração. E se você falar, eu não sei, para você mesmo, eu ainda não sei qual é esse propósito. Então vai no altar. Ore. Porque a palavra de Deus diz: buscai-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Não foi na primeira madrugada que o Senhor veio e disse: olha, você vai fazer isso, olha, deixa tudo. Não. Foram meses e meses que nós tivemos que matar a nossa carne toda madrugada. 3:30 da manhã, ir para a sala. E quantas não foram as noites que nós acordávamos com o sol batendo e nós tínhamos que apenas trocar de roupa e correr para o trabalho. Mas um dia nós tivemos um encontro. E este encontro nos revelou um propósito. E é por isso que hoje eu amo servir ao Senhor. Eu não me preocupo para aquilo que vai acontecer lá fora. As pessoas dizem: ah, mas o mundo está em crise, pandemia, como você vai fazer? Olha, ninguém está apadrinhando, não é melhor você fazer isso, aquilo? Não. Você vai voltar para a África? Vou. Cheguei da África porque tive 5 malárias, uma febre tifoide e Covid. Em 7 meses. E as pessoas dizem: você vai voltar? Vou. Janeiro, já está marcado, estou indo embora. Mas e se você morrer? Assim determinou o Senhor. O plano de Deus, a história de Deus que Ele escreveu para a sua vida, para a sua casa, para a minha vida e para a minha casa, ninguém muda, a não ser nós mesmos. Só nós podemos mudar a história de Deus, só nós podemos, porque nós temos uma palavra que chama livre-arbítrio, e Deus não interfere nisso. Mas quando nós ofertamos o nosso coração, então os planos de Deus começam a ser estabelecidos na nossa vida. Que nesta manhã nós possamos sair daqui com essa certeza e com essa convicção. Eu queria pedir para os irmãos fechar os olhos e curvar a cabeça. É um tempo seu e de Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã. Não é à toa que você chegou no culto de hoje. Não é à toa que você que está assistindo esse culto, está assistindo esse culto hoje. Porque nada acontece por acaso na nossa vida. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você está aqui hoje, ou você está aí ouvindo este culto, é porque Deus deseja falar ao seu coração. E o que nós temos que entender é, Deus não está falando de uma religiosidade. Muitas vezes algo que nós construímos. Ah, mas eu vou na igreja. Como eu já disse. Ah, mas eu ajudo. Nós temos que ajudar sim, nós temos que estar na igreja sim, mas o Senhor hoje está te chamando para um propósito acima daquilo que um dia você conheceu, que é a razão na qual você foi gerado. Como diz em Salmo 139, antes mesmo de você ser formado, eu já lhe conhecia. Antes mesmo de você ser gerado, eu já escrevi os seus dias. Então o Senhor tem todos os seus dias e os meus dias escritos. E nessa manhã o Senhor te convida a você realmente soltar a caneta da sua vida. Sabe, querido, quantas vezes eu me peguei, já no campo,
com a caneta na mão de novo, tentando escrever uma história, achando que eu estava escrevendo algo para o Senhor. Que nós possamos estar no altar. O que Deus te convida hoje é para você ter um tempo novo. E se você está aqui nessa manhã e quer dizer ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida. Eu ainda não entendi esse propósito. Eu ainda não entendi essa revelação plena, mas eu estou aqui. Eu não quero mais viver os meus dias como o sistema manda, como o mundo manda. Eu não quero mais viver esses dias para ser visto pelo sistema deste mundo. Mas eu quero viver, Senhor, para que os seus olhos parem por sobre a minha vida, para que o Senhor escreva a tua história e eu passe a viver aquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito. Porque o que o Senhor escreveu para você não é o Marcelo que vai fazer, é você. O que o Senhor escreveu à sua história, ao seu respeito, não é o pastor Edmur que vai fazer, é você. E o Senhor te convida nesta manhã: Senhor, eis aqui a minha vida. Se você quer fazer isso, e eu volto a dizer, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, então que você entregue. Esse é o primeiro passo. Sem Jesus nós não somos nada. Mas o Senhor hoje convida a você que já está com Ele na caminhada, a ter um tempo maior com Ele. E se você está aqui assistindo ou na igreja, está querendo dar este passo e este voto com Deus, dizendo: Senhor, eu quero orar mais, eu quero jejuar mais, eu quero, Senhor, estar mais no secreto, eu quero gastar mais tempo na sua presença e não nas atividades, nas coisas do mundo. Pode ser que você está dizendo: mas eu não tenho tempo, eu trabalho das madrugadas ao Senhor como eu fiz. O que o Senhor quer não é desculpa, o que o Senhor quer não são palavras, o que o Senhor quer hoje são corações que verdadeiramente estão querendo soltar a história, a caneta da sua vida para viver numa dimensão do sobrenatural. E se você está aqui nessa manhã, eu te convido, fique em pé, venha aqui ao altar e diga ao Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida, eis aqui a minha história, eis aqui os meus dias, eis aqui os meus planos. Eu não sei como vai ser o amanhã, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que o Senhor quer. Mas o que eu sei é: a minha vida está aqui nessa manhã, Senhor. Eis aqui a minha vida para que o Senhor me use. E o Senhor continua dizendo: a quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? O altar está aberto. Eu vou dar mais alguns minutos e depois nós vamos orar. Que o Espírito Santo de Deus ache espaço no seu coração. Pastor, mas eu não sei pregar. Eu também não sabia. Pastor, mas eu não sei como eu vou viver. Eu também não sabia. Há 14 anos eu vivo de oferta, querido. E nunca me faltou nada. Porque esse é o Deus que nós servimos. O que nós precisamos é entender que nós temos que jogar para fora a religiosidade e deixar o Senhor ter liberdade no nosso coração. Eu quero convidar a igreja a ficar em pé. Que você tenha o seu tempo de oração com o Senhor. Pode ser que você não veio aqui se ajoelhar, mas o seu coração está queimando, está ardendo. Então que você ore, que você se entregue ao Senhor aonde você está. Mas eu quero orar para aqueles que estão aqui à frente. Pai, nessa hora, eu quero te pedir, Pai, que a unção do Teu Espírito Santo venha de uma forma diferente, Senhor. Venha de uma forma como eles ainda não experimentaram. Senhor, aqui estão as vidas que vieram se prostrar diante do Seu altar. Senhor, muitas vezes sem saber o que será o amanhã. Muitas vezes sem saber ainda qual é o propósito, a essência na qual o Senhor as criou e as chamou. Mas estão aqui, Senhor, justamente porque querem ter este encontro com o Senhor. E eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa visitá-los. Que o Teu Espírito Santo possa visitá-los nos sonhos, nas madrugadas, no tempo de oração, na leitura da palavra. Senhor, que não seja mais como antes.
Que seja tudo novo, que seja uma forma nova, uma revelação nova. Pai, leva cada um, ó Senhor, para o secreto, para níveis mais profundos de intimidade contigo, para que nós possamos exercer e eles possam exercer, ó Pai, aquilo na qual o Senhor já escreveu sobre a história de vida deles. Espírito Santo de Deus, eu te peço, capacita com os teus dons, capacita com a tua autoridade, abra os olhos espirituais, abra o entendimento espiritual, torna-os sensíveis ao mover das águas, torna-os sensíveis ao mover do teu Espírito. Senhor, e todos que estão sobre aqui nesta igreja e que estão assistindo, Senhor, que o teu Espírito possa visitar a cada um, que o teu Espírito possa separar a cada um, e que o teu Espírito possa trazer a revelação sobre a vida de cada um. Pai, que o Senhor continue abençoando a vida dos teus filhos e esta igreja, que o Senhor possa multiplicar as obras, que o Senhor possa multiplicar as vidas que eles têm alcançado, mas que em primeiro lugar, Senhor, haja um grande derramar do teu Espírito sobre este lugar, que seja um tempo novo sobre esta igreja, que seja um tempo novo, Senhor, sobre a liderança, sobre o pastor Edmur, que o Senhor possa levá-lo, Senhor, a níveis mais altos, ó Senhor, de revelação, a níveis mais profundos de intimidade. Senhor, dê a ele, Senhor, como anjo desta igreja, chaves para abrir portas no mundo espiritual, chaves para gerar, ó Senhor, aquilo que o Senhor deseja manifestar nesta terra. Senhor, que verdadeiramente sobre o coração desta igreja seja revelados os planos e os propósitos, planos e propósitos que ainda não foram revelados, comecem a ser revelados neste lugar. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, multiplica sobre este lugar a unção do Teu Espírito, multiplica sobre este lugar, Senhor, os recursos, multiplica sobre este lugar os dons, os talentos, Senhor, para que esta igreja seja uma igreja ainda mais impactante em Campinas, ainda mais impactante no Brasil, na vida de missionários, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, o Senhor possa nos levar a esta nova dimensão na qual o Senhor está nos chamando. Vem sobre nós, Espírito Santo. Visita, Senhor, os teus filhos. Visita nos sonhos. Visita nas madrugadas. Inquieta, Senhor, a tua igreja. Desperta os teus filhos na madrugada para orar. Inquieta-os, Espírito Santo, para que verdadeiramente nós possamos nos levantar como a igreja viva do Senhor e possamos fazer a diferença do Senhor nesta terra. Assim eu oro nesta manhã, Senhor, e te agradeço pela presença do teu Espírito e pelo alimento que o Senhor nos deu, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que nós possamos lembrar que o melhor lugar para estar é no secreto. Aleluia. Que você possa sair daqui nesta manhã sabendo que Deus conta com você. E tenha esse temor de que um dia nós estaremos como naquela parábola, diante do Senhor. E Ele vai dizer: aonde estão os dons? Aonde está o talento que eu confiei a você? Que nós venhamos multiplicar. Que nós não venhamos ser aqueles que tentamos esconder, mas que nós venhamos multiplicar, porque o Senhor conta com a sua vida, o Senhor conta com você. Amém? Se você deseja apadrinhar uma criança, nós vamos estar ali no cantinho, tem algumas camisetas, tudo que nós trazemos é 100% para o ministério, não é nada do Marcelo, não é nada da Adriana, é 100% para essas crianças. Então, se você quer apadrinhar uma criança, se você quer adquirir algo, que você possa fazer. Amém? Mas o que eu mais peço é, orem por nós. Interceda por nós. A sua oração vale muito mais do que qualquer coisa. Então que você possa orar pelas crianças, que você possa orar pela clínica que nós temos ali, que você possa orar pelo projeto do Brasil que nós estamos começando, que você possa orar para que Deus possa nos dar força. Amém? E se você quiser um dia estar conosco, seja em Moçambique, seja no Piauí, você é bem-vindo
em nome de Jesus. Amém?